Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração, como sempre, eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo. Vamos ter um momento de oração, encerrando esse tempo devocional e uma oração que faremos em cima do texto que nós vamos meditar aqui, o qual eu te convido a ler comigo. E o texto que o Senhor nos dirigiu está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículo 28. Mateus 21, 28, uma parábola interessantíssima que Jesus faz a comparação sobre dois filhos que aparentemente disseram obedecer e não obedecer ao pai. E aqui tem um ensinamento muito profundo para nós no lidar do dia a dia com as coisas do reino de Deus e com as coisas que nós temos com aqueles que nos rodeiam. Um grande ensinamento que Deus tem para a nossa vida hoje. E eu te convido a abrir a sua Bíblia agora para nós lermos juntos essa palavra e entender o que Deus tem para nos dizer. Mas, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, também te convido a se inscrever no nosso canal, deixar aí a sua curtida, seu joinha aí, deixar um comentário, né, ou um pedido de oração, ou talvez você deseja compartilhar esse vídeo com alguma pessoa, você está nos ajudando a crescer o vídeo e a fazer com que esse conteúdo se torne relevante para o algoritmo do YouTube, que dessa forma vai encaminhar para muitas pessoas. Então, como sempre, eu te agradeço por essa colaboração e por estar conosco aqui. Vamos ao texto. Mateus capítulo 21, versículo 28. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? E eles responderam: O primeiro. Então Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos, as prostitutas, acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Interessantíssima essa comparação que Jesus faz acerca de 2 filhos de um mesmo pai. E aqui nós podemos chamar a nossa atenção para o seguinte aspecto. Quando é que nós obedecemos à ordem de Deus? Quando as pessoas estão vendo? Quando nós recebemos o aplauso? Quando nós recebemos o reconhecimento, o tapinha nas costas? Né? Quando alguém diz, olha como que ele é fiel, como que ele é piedoso, como que essa pessoa é espiritualizada, olha como que ele ora, olha como que ele lê a Bíblia, olha que pessoa que prega tão bem. Será que somente nesses momentos nós procuramos obedecer a Deus? Ou será que no secreto, de forma que nem todo mundo está vendo, nem todo mundo está aplaudindo, ou até mesmo quando nós estamos sendo perseguidos, criticados, nós mantemos a nossa confiança e a nossa fidelidade a Deus? O que de fato nós estamos fazendo? Aqui, um dos filhos disse que não ia, mas depois ele se arrependeu e foi. Cumpriu a vontade daquele pai. Nós também podemos estar num momento da nossa vida em que nós não nos julgamos capazes, ou mesmo estamos chateados, estamos tristes, e não queremos fazer aquilo que Deus colocou no nosso caminho para fazer, mas nós entendemos que precisamos fazer. Porque a vontade de Deus e aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que precisamos fazer, nós não fazemos apenas porque temos vontade de fazer, porque muitas vezes, não, como que eu estou com vontade de fazer isso, com vontade de fazer aquilo. Não, nós fazemos porque precisa ser feito. Nós fazemos porque está diante de nós para ser feito. E não porque muitas vezes é prazeroso. Nem sempre é tão prazeroso assim você passar, por exemplo, um período de jejum,
Nem sempre é tão prazeroso você levantar um pouco mais cedo para participar de um devocional como esse. Nem sempre é prazeroso você, sabe, gastar um tempo maior do seu dia ali orando por pessoas. Nem sempre é prazeroso você liberar perdão para as pessoas que te ofendem. Isso tudo exige de nós um consumo de energia, um desgaste, um esforço. Porém, é o que precisa ser feito. Muitas vezes você vai ser criticado. Muitas vezes por você perdoar alguém, por você, sabe, dar a outra face diante de uma situação adversa, mesmo tendo você razão, as pessoas vão te criticar, vão falar assim, olha, como ela é bobo, como essa pessoa está perdendo a sua razão, poderia reivindicar os seus direitos e de repente você prefere sofrer o dano por causa da palavra de Deus. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você hoje, é dessa forma que ele valida. Porque ninguém mais vai ter o olhar correto sobre as nossas obras do que o Senhor. Mais ninguém, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe exatamente o que passa no nosso coração quando nós obedecemos a sua vontade, quando nós fazemos aquilo que ele nos chamou para fazer. Existem coisas que você vai fazer para o Senhor que elas são públicas. Esse momento de devocional que fazemos aqui, ele é público. Eu estou trazendo essa mensagem, estou publicando esse vídeo e ele vai ficar disponível na internet. Mas tem coisas que nós fazemos para Deus que elas estão em secreto. Elas vão ficar, às vezes, só nós e o Senhor saberemos. Só eu e Deus saberemos aquilo que foi feito e o Senhor não nos deixará sem recompensa. Mas aqui ele está falando sobre alguns que aqui eram os religiosos da época. Aqueles que, aos olhos das pessoas, estavam sempre com as vestes corretas, com a palavra correta, com o linguajar adequado, com a postura religiosa adequada, mas no escondido, ali no lugar assim, escondido da sua vida, aquelas pessoas tinham uma atitude errada para com Deus. E aí Jesus lança uma palavra muito dura, quando ele fala que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. É uma exortação que Jesus fala, porque aqueles que eram, as prostitutas, os publicanos, eram considerados esses filhos que não quiseram obedecer ao Pai na primeira chamada, mas eles se arrependeram e genuinamente foram. Aqueles que se pousaram como religiosos, conhecedores da lei, aqueles que se achavam justos aos seus próprios olhos, se achavam melhores do que os outros, na verdade, estavam fazendo apenas para a sua vaidade. Estavam fazendo apenas para se vangloriarem de estar cumprindo rituais religiosos, mas não havia verdade e nem sinceridade. Eu vou te dizer, é muito fácil a gente cair nesse lugar, principalmente quando você começa a fazer coisas que as pessoas vão notar, coisas que são abençoadoras e as pessoas notam, elas vão te elogiar, elas vão te louvar por isso, mas é necessário que você devolva toda a glória a Deus e continue fazendo o que precisa ser feito. Nós não precisamos ser aqueles que falam não e depois se arrependem. Nós podemos falar sim e fazermos. Nós não precisamos seguir essa parábola. Ela não é para nós um ensinamento no sentido que você deve fazer sim ou não. Primeiro falar não. Não, nós já podemos, porque tudo está na base do nosso conhecimento. Se você sabe que precisa fazer e não faz, você peca. Mas se você não sabe e depois se arrepende, você corrige e sai do pecado. Agora, se você já sabe, faça. Não espere o julgamento. Apenas faça o que tem que ser feito. Quer as pessoas estejam te aplaudindo, te louvando ou não. Quer as pessoas estejam te reconhecendo e sendo gratas ou não. Quer você esteja colhendo algum tipo de benefício imediato daquilo que você está fazendo ou não. Faça o que precisa ser feito. E você, no tempo certo, vai saber que valeu a pena e os frutos simplesmente chegarão nas suas mãos. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Nós nos colocamos em contrição diante do Senhor, em genuíno arrependimento das nossas obras mortas,
daquilo que nós temos feito para a nossa própria vaidade, para o nosso próprio, para a nossa própria vanglória, aquilo que nós fazemos para que as pessoas nos louvem. Pai querido, perdoa a nossa falha, perdoa os nossos pecados. Nos ajude a voltar à centralidade da tua vontade e do teu querer. Ajuda-nos a alinhar o nosso coração com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Tire de nós toda vaidade, tire de nós todo egoísmo e abra o nosso entendimento para compreender a largura, a altura e a profundidade do amor do Senhor para conosco e a partir disso possamos servi-lo com inteireza de coração, independente que os olhos humanos naturais possam nos ver, independente se nós estivéssemos debaixo de perseguição ou debaixo do aplauso, mas que cada um de nós aqui estejamos respondendo ao teu chamado e fazendo o que precisa ser feito para o louvor do teu nome. Amém. E graças a Deus. Tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser, orando a palavra.